A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes do YouTube. Aqui está o cumprimento profético de Marcos, capítulo 13, quando os discípulos interrogaram a Jesus Cristo acerca do fim dos tempos. Nós olhamos para Marcos, capítulo 13, versículo 6, diz assim: E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. E Jesus respondendo-lhes começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muito. Quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares, haverá fomes, e isso será o princípio das dores. Observando que o texto de Mateus 24 e o texto de Lucas também compartilha o princípio das dores, que rumores de guerra em vários lugares. Lucas enfatiza em escrever que haveria grandes terremotos em diversos lugares, sinais eminentes que apontam o princípio das dores. Mas um dos princípios que Jesus falou foi rumores de guerra e guerras. Nós olhamos que em 1914, quando iniciou a Primeira Guerra, vemos que em 1939 Hitler intentou uma grande guerra contra os judeus e foi uma grande mortandade de pessoas dos judeus. Vemos então que podemos enfatizar que o princípio das dores já começou há muito tempo. E Jesus disse: Olhai e não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. E nós, olhando para isso, percebemos que a Bíblia está dizendo que um dos sinais seria guerras. Observamos que quando iniciou a Primeira Guerra Mundial, esse foi o início do princípio das dores, e de lá para cá temos visto grandes terremotos em grandes escalas em diversos lugares. E Lucas escreveu dizendo: haverá grandes terremotos em diversos lugares. Mateus escreveu no capítulo 24, o capítulo escatológico, dizendo que haveria grandes terremotos e pestilência que viria sobre a terra. Mas o Senhor disse: olhai e não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça. Vemos também o sinal que o Senhor Jesus falou, é o princípio em que apresentaria-se também falsos cristos. E olhando falsos cristos, segundo o Dr. Billy Graham, nos Estados Unidos, mais de 1000 anticristo têm se levantado. Também na cidade de Curitiba, no bairro Boqueirão, há um grande templo, cujo dirigente é chamado de Henri Cristo, um homem ali de Indaial, de origem italiana. Esse homem se denomina o Cristo. Então vemos aí que está se cumprindo os sinais. Se tu olhar o capítulo 24 de Mateus, quantos sinais Lucas escreveu também sobre as nações desmaiariam de horror, Jesus falou, pela perplexidade, o grande bramido dos mares, as grandes ondas, maremotos. Vemos então que está se cumprindo. Basta simplesmente agora cumprir, rasgar os céus e o Senhor Jesus vir nas nuvens, arrebatar o seu povo. Amém?